BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 20 de agosto de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco você confere o podcast deste programa em todas as plataformas tocadoras aí de podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. Tem também os cortes, né, dos destaques aqui sempre do programa nas nossas redes sociais, você confere também. E amanhã, destaque também deste programa de hoje do Jornal Folha da Manhã, impresso, que estará bem cedo nas bancas e também nas casas dos assinantes. São 7h08 em Campos. Muito bom dia. Estamos no verão brasileiro? Não estamos no verão brasileiro, né, Murilo? Mas estamos no inverno com cara de verão. Acredite se quiser, eu olhei 3 vezes, olhei em 2 canais para conferir, no Clima Tempo e no Instituto Nacional de Meteorologia. Temperatura hoje, máxima 35 graus para Campos. Mínima 18, agora faz 19 graus. Final de semana, tem previsão de 8 graus no Rio de Janeiro, de mínima. Então, essa gangorra climática tem que ter, meu amigo, muita resistência física, tem que ter muita imunidade para aguentar. A previsão hoje é de calor para Campos. O que ameniza um pouco é que aqui a gente tem esse vento nordestão que está aí, ontem bateu forte, hoje deve ter também previsão de 27 km por hora e dá uma aliviada na sensação térmica, mas é calor para esta terça-feira em Campos. Dia 20 de agosto, hoje no Folha no Ar, a gente tem na bancada com o Edmundo Siqueira, com o Aloysio Abreu Barbosa. Temos o prazer de receber aqui o Murilo Diegues, empresário, colunista da Folha da Manhã e diretor do Instituto de Pesquisas Pro4. Ele vem para falar com base nesses números, com base na sua experiência, no seu conhecimento, sobre vários assuntos, claro, do governo Lula 3, uma pincelada lá na relação com o Banco Central, que, segundo o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, não tem briga com Lula, nem com o governo. Ele não fala Lula, ele fala governo. Há uma crítica, e crítica de um lado, crítica do outro, mas não há briga. E, inclusive, também nessa entrevista que ele concedeu aí a Miriam Leitão, do Jornal o Globo, ele fala que nunca viu uma equipe tão coesa nessa transição de cargo. Ele que deve sair, está praticamente certo, sair em dezembro, né, e assume aí o novo presidente indicado pelo presidente Lula. Vamos falar dessa relação, Banco Central, vamos falar dessa relação do empresariado. E sobre empresariado, eu falava agora há pouco aqui da previsão do tempo, eu olhei para Murilo, falei dele, porque é justamente isso, o ramo de confecção, o que ele me falou mais cedo, sentiu muito com esse inverno quente, porque nós estamos no inverno, e o ramo de confecção, no todo, né, no Brasil todo, está se preparando agora para o verão. Então você imagina, se chove no verão, como que você vende o seu estoque? E assim foi, né, do verão passando direto para inverno em termos de estoque. O ramo de confecção se preparou para o inverno e não fez frio.
Então, além de tudo, ainda tem isso, né? Tem essa lavoura aí que o ramo de confecção também enfrenta, que é essa questão climática, assim como no campo também. E, por fim, o Murilo faz aqui uma projeção da eleição a prefeito de Campos, São João da Barra e Macaé. Vamos entender aqui, saber, né, mais sobre esses números, aprofundar mais também sobre essas pesquisas que já foram registradas e divulgadas, e a gente comenta tudo isso aqui neste programa de hoje. Murilo, rapidamente uma passada aqui pelo portal Folha 1 e a gente já começa aí a bater esse papo contigo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, sempre cuidando bem de tudo que te faz bem. E agora tem aquele aplicativo que a gente sempre fala que facilita muito a sua vida, né? Você já encaminha o resultado direto do aplicativo para o seu médico e aí já tem todo um diagnóstico muito rápido para ajudar a aliviar aí o seu problema. Então, baixe o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e já comece a usá-lo. Com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nos destaques de hoje do portal folha1.com.br, são 7h13. Vladimir lança campanha à reeleição em evento com Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira. Em destaque, o evento reuniu autoridades, apoiadores e candidatos a vereador pela base do governo. UF anuncia transferência de atividades acadêmicas para o novo campus. A mudança para 15 de novembro ocorrerá a partir do segundo semestre. Welbert, com governo aprovado e favorito à reeleição em Macaé, na pesquisa do Instituto Paraná, deu Welbert com 70,3% das intenções de voto. E essa coisa de pesquisa que nós vamos falar aqui hoje, a gente vai, né, relacionar aí as probabilidades de acerto e erro da intenção de voto com a aprovação dos governos. Isso é um fator decisivo. Pode haver algum fora da curva, algum ponto fora da curva, que um governo bem avaliado, ele está garantido, que está com a eleição garantida, 70%. Ontem fui pesquisar aqui no Rio de Janeiro, só 2 prefeitos que não conseguiram reeleição. Em Campos eu só achei Rafael, que também não conseguiu reeleição. No Rio foi Crivella e Luiz Paulo Conde, né? Eles não conseguiram reeleição, mas não tinha aprovação também não. A aprovação estava muito... Crivella, por exemplo, estava com a aprovação de governo muito ruim. Paulo Conde, confesso não lembrar, mas certamente Crivella e Rafael, eu me lembro, a aprovação de governo era muito ruim. Muito ruim. Então é mais um argumento que a gente tem, é mais um elemento, eu diria assim, se é que posso, nessa pesquisa toda, nessa análise que a gente vai fazer aqui hoje com o Murilo, governo bem aprovado significa voto na urna? Vamos saber daqui a pouco. Bom, bandido armado rende funcionários e rouba a loja de celulares na Pelinca. O assalto aconteceu na manhã desta segunda-feira, o homem conseguiu fugir. MPE apura possível abuso de poder da prefeita de Cardoso Moreira. Segundo o órgão, 3 fatos relacionados ao suposto abuso do poder devem ser investigados. Homem é preso após agredir e ameaçar a ex-companheira em Campos. Campos inicia a semana com 186 vagas de emprego disponíveis. Casal suspeito de esfaquear funcionário da igreja é detido. Isso aconteceu aqui na Praça Tiradentes, no centro da cidade. Corpo carbonizado e com marcas de tiros encontrado em Campos. E ainda, comércio de Campos poderá abrir no feriado de 7 de setembro. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br, que você pode conferir aí a todo instante. Posso só dar um testemunho do acidente da facada? Por favor. Eu estava ali, estive ali, acho que 40 segundos depois que a cena se desfez.
o funcionário da igreja saiu da igreja, e aí tem uns cachorros de rua que cercaram ele. Ele foi espantar os cachorros de rua, um morador de rua, que um dos cachorros era dele, eu julgava que era dele, houve discussão e ele enfiou a faca no camarada. Eu sei porque eu tive ele presente, sei lá, 2 minutos depois do fato. Saindo daqui da rádio para tomar um café. Na sexta, não foi? Foi na sexta-feira, né? Foi na sexta-feira. Sexta-feira. Mas saindo aqui da rádio, eu não presenciei o fato, mas presenciei assim, o pós, assim, 2 minutos depois. E as pessoas estavam muito revoltadas com isso, né, ali do centro. É uma das coisas que falar sobre empresariado, o empresariado, sobretudo do centro, que já está com muitos problemas desde a pandemia, tem reclamado muito, não é reclamar da população de rua, mas do aspecto de abandono e enfim. Porque a população de rua, ela enfim... O que acontece no mundo todo. Não, né? tipo assim, se tu defeca, se tu urina, né? Então é uma coisa complicada. Isso depois, acho que depois da pandemia, eu fui ao centro de BH agora, recente, agora no final do ano, recente, tem uns 8 meses. Está tomado também de morador de rua. E os caras têm barraquinha de camping, um negócio bem avançado lá também. Mas os comerciantes... Você vai no Jardim Benedito ali na igreja, no lado direito, todo tomado de barracas. Né? É uma necessidade urgente. Você não pode, né, fazer retirar as pessoas assim, mas você tem que oferecer a oportunidade delas saírem, algum programa mais profundo, alguma coisa mais trabalhada no sentido de tentar resgatar essas pessoas com dignidade, com respeito e com amor, são seres humanos. Você quer saber, Lúcio? Tem questão também do uso de... Não pode nunca generalizar, né? Sim. Sim. Qualquer... Agora, empresário só quer só ganhar imposto. Isso é uma generalização, né? Mas sobretudo que no centro, e você vê isso no ir e vir da ponte de Barcelona Martins, o ir e vir, a linha ali, que é onde tem ali um ponto de venda de crack, e voltando, você vai lá, compra, usa e volta, né? E volta transtornado. Isso é diário. Você começa ali com aquele pessoal ali do entorno da Praça do Canhão, isso é diário, isso acontece diariamente, né? E uma pessoa sob efeito de crack, né? Enfim. Não está em si, né? Não está normal. Muito bem, a gente traz também essa pauta aí para Murilo. Aliás, Murilo, tá com um facão amolado aí? Vamos descascar esses abacaxis aí. Murilo Diegues, empresário, colunista da Folha, diretor do Instituto de Pesquisas Pro4. Bom dia, bem-vindo ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Edmundo. Bom dia, meu amigo e irmão Aloysio. Bom dia, meu amigo da técnica. Satisfação imensa estar aqui. É sempre um prazer imenso esse debate. E aos telespectadores do Folha no Ar. Um ótimo dia para todos. Amém, para nós. 35 graus, hein, Murilo? Calorão lá para o estoque de confecção ficar guardado. Tenso isso também. Não, ainda tem essa questão que a Luísa levantou, a questão dos empresários, que também nós dependemos, a cidade depende, é tudo uma engrenagem, né? E ainda tem os assaltos. Foi no vizinho à loja de Roberta. Na assalto. Tá. Foi ali nas Nações Unidas. Sei. Esquina com Barão. Quase ali na esquina. É muito tenso, né? E não vou nem falar de imposto. Deixa eu trazer o bom dia de Aloysio Abreu Barbosa nessa bancada. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Obrigado pela presença. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto, Edmundo, Murilo, nosso convidado. Como ele disse aí, meu amigo, meu irmão, mas não é isso que eu credencia estar aqui, a sua especialidade em pesquisa, né? Pro4,
que lá em 2016 foi o primeiro a antecipar o crescimento de Rafael, que acabou se dando uma eleição em turno único, né? Também conhece muito do meio empresarial, foi presidente do CDL muito jovem, né? Participou dos governos Garotinho e Sérgio Mendes, teve uma pequena participação ali no final do governo Mocaiber também, então conhece tanto poder público quanto a iniciativa privada e as distinções muitas, e também algumas semelhanças que tem entre ambas, né? Estamos aí hoje há 47 dias. 47 dias e 38 minutos da abertura das urnas de 6 de outubro. Vamos conversar um pouco, né? E nosso bom dia, sobretudo a você aí que está nos acompanhando em rádio, em streaming, né? Sempre gosto de saudar algumas, não categorias, que não são todas categorias, né? Algumas categorias e outra condição. As categorias, professores, motorista aplicativo, taxistas, e na condição pai de aluno, né? Então, bom dia a todos vocês, espero aí que a gente consiga levar um papo que interessante a vocês aí e também, de alguma maneira, esclarecedor nesses 2 próximos blocos, aliás. Legal. Deixa eu trazer o bom dia também do Edmundo, a cumprimentar essa bancada e fechar para a gente abrir aí a conversa com o Murilo. Edmundo, bom dia, bem-vindo, bom sempre contar com você aqui nessa bancada. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Luísio, bom dia Murilo, nosso convidado para a gente conversar um pouquinho, bom dia quem nos ouve, quem nos acompanha nessa manhã. Como o Luísio falou, a gente espera que faça um bom papo para a gente esclarecer alguns pontos. Essa coisa do centro histórico, né, que é centro que a gente fala histórico, mas é o nosso centro de Campos do Comércio, que a gente pode discutir depois, mais para frente, né, mas é muito sensível para Campos, e a gente, para o comércio, para os empresários, né, estamos aqui com o empresário, vamos conversar também um pouquinho sobre isso e também as questões nacionais que, queira ou não, influenciam muito no nosso dia a dia, nosso cotidiano, né? Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Você falando em centro histórico, me lembro aqui do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Que maravilha que ficou e que está ficando e que vai ficar, ainda vai ganhar. Eu vi de perto o terminal Gentileza também, muito bacana. E vai ficar muita melhor. Muita moradia. Vendendo edifícios inteiros num dia. O centro está muito valorizado. E vai ganhar o estádio do Flamengo agora, que não é só um estádio. É todo um complexo, uma arena, vai ter uma série de arena de show. O centro do Rio é um case para Campos, né? Pode dar uma... É um case para o Brasil. Mas assim, o centro com atrativo, né? Não é só moradia, meu ver, não é só moradia e gente trabalhando, assim, tem atrativo também. Você tem questionário, você tem várias coisas que você vai ao centro para poder curtir o centro, ali viver o centro. O Eduardo foi muito feliz. Muito feliz. Agora é um projeto que não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Sim. Passando de um para o outro, com mais ênfase, com menos ênfase, mas numa toada... Mas o próprio sucesso da iniciativa deixou isso perene, continuado. Só para ele usou muito exemplo, 2 exemplos ele assumidamente usou e que eu pude conferir por acaso, que eu conheci, Puerto Madeiro, em Buenos Aires, que era uma zona portuária abandonada, hoje é a grande zona de restaurantes, de casa noturna de Buenos Aires, e Cidade do Porto também. Cidade do Porto tinha tudo voltado para a expansão de vinho do Porto, né? E vinho do Porto hoje não tem mais importância que já teve um dia, né? Era um digestivo quase que universal. Então aquele espaço ocioso, Cidade do Porto, né? Ao norte de Lisboa, pegou aquele... Também hoje é a área mais valorizada da cidade do Porto, né? Em termos para empresário. Sim. Restaurante, comércio. E a pegada de moradia que Eduardo conseguiu colocar ali é fantástica, porque vai dar um movimento, ele vai oxigenar aquilo de forma assim perene, ou seja, para sempre. Ele postou nas redes sociais dele, eu sigo ele lá no X, ele postou porque questionaram ele, cadê algumas vigas, uns falam 2, outras 5, né, do elevado ali, da perimetral.
mostrou que está no quintal da prefeitura, está lá no jardim da prefeitura, para todo prefeito que assumir a prefeitura lembrar que nunca mais deve usar esse tipo de construção em área, na área central do Rio, ou em áreas tão importantes do Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente bonita. Só falar que isso aí gerou, né, esse próprio perimetral gerou uma série de discussões e críticas. Então você tem que ter coragem, o gestor público precisa ter coragem de fazer vem algumas desde a coisas época de um trabalho junto com a Fijan, desde a época do César Maia. Essa questão da perimetral. Isso gera muito problema, mas tem que ter coragem. Aqui, saindo do nosso canavial, Murilo, ao contrário do que a Luísa fala do Capim, trazendo para o nosso canavial, vamos sair um pouco do canavial nosso, que a gente está falando de centro histórico, uma referência com esse Porto Maravilha, que ficou muito bom no Rio de Janeiro. Deixa eu abrir essa pauta com você aqui numa pergunta da nossa seguidora, nossa amiga do grupo, né, do blog Opiniões e também do Folha no Ar, lá no grupo de WhatsApp, que ela deixa que é a Silvana Venâncio, é jornalista lá de Bom Jesus, do Itabapoana. Murilo, na sua opinião, o governo Lula está surpreendendo positivamente, negativamente, ou era isso mesmo que era para esperar? Para mim, especificamente, eu não esperava mais, não. É mais do mesmo. Não é um governo inventivo, é um governo repetitivo e achando que o Lula tem dado umas escorregadas nesse governo que dava menos no Lula 2 e no Lula 1. Essa é a minha visão. Murilo, você falou aí do mais do mesmo. O governo tem essa questão de pouca inventividade, né? Tem essa questão de dar continuidade a alguns programas, algumas propostas que eram antes já implementadas. Inclusive o próprio governo Bolsonaro manteve muitas da política de juros, política de cambial, política financeira do país, econômica. Segue mais ou menos o mesmo modelo já há um tempo. E uma das questões até do empresariado é essa questão da taxa de juros, né? Porque se você mantém uma taxa de juros no país a esse nível, você tira do outro lado, né, a questão produtiva. Uma vez que você mantém ali um rendimento maior de pessoas de rentismo, né, de pessoas que estão investindo, do que o cara que quer produzir. Então, assim, você desestimula a pessoa a abrir um comércio, abrir uma empresa, abrir uma loja, aumentar a sua empresa, uma vez que a taxa de juros está no patamar que ele se sente não confortável em investir, confortável em investir enquanto produção e confortável em investir no meio financeiro. Isso é uma dinâmica que o país atravessa de um tempo, não é de agora, mas é uma discussão profunda em questão do Banco Central, a taxa de juros, o Campos Neto, nessa queda de braço aí com Lula, enfim, e tem agora a questão de tentar trazer uma nova roupagem com a escolha do Lula para o próximo presidente. Fala-se o Galípolo, que é a continuidade, muita gente do setor acredita, e André Lara Rezende, que seria um nome mais arrojado, um acadêmico, né, que seria uma pessoa que traria uma visão um pouco diferente, mas enfim, a tendência é que isso continue nessa mesma toada. E a pergunta para o empresário é o seguinte, como é que um governo sem solavanco, sem grandes mudanças, talvez seja bom para o empresariado, mas também um governo muito tímido em relação a mudanças estruturais, o empresariado não tem possibilidade de crescer, ele fica na mesma. Como é que o senhor vê essa questão de juros, questão de política macroeconômica do país, e se o senhor concorda com essa relação de inflação digamos, comedida do Banco Central em trazer um desenvolvimento, mas manter uma austeridade para poder manter níveis de inflação baixos, né? Olha, como empresário eu adoraria juro zero, né? Estimula crescimento, você financia teu crédito, se financia e tal. Agora, numa visão macro, e parece que isso é uma fórmula mundial,
né? O pior que pode existir é a inflação. E a taxa de juro, ela é um elemento estrutural para combater a inflação. E parece que isso é mundialmente falando, né? E como bem disse o Galípolo, o Banco Central não mantém taxa de juro por desejo, por vingança. Ele usou até um outro termo que me fugiu, mas que passa por isso aí, como uma vingança, como um desejo, como um prazer, né? E eu vejo essa relação do Lula com Campos Neto mais uma característica do Lula 3 de fanfarrão, porque as atas do Copom estão sendo publicadas por unanimidade e ele já indicou 3 componentes do governo dele para o Banco Central. Então, me parece que é mais uma fanfarronice, né? Mas que a gente deseja que a taxa de juro caia para poder estimular o aspecto produtivo, mas que caia observando, não adianta vir com inflação a reboque. Se me permite, só mais uma questão. Você acha que a inflação, essa política, reflexo de um trauma de um país que viveu a inflação de níveis altíssimos? Porque a gente tem o maior nível de juros do mundo, praticamente. Alguns dizem que são maiores, mas está na casa dos maiores. Você acha que isso é trauma daquele nível de inflação que a gente teve gigantesco? Ou você acha que a política mesmo tem que manter essa taxa de juros para segurar a inflação? Olha, eu não tenho fundamentação técnica para dizer se é 15, se é 14, se é 13 ou se é 16. Isso é uma coisa para os profissionais da área. Mas que a inflação precisa não se perder de vista, o aumento da inflação, eu não tenho dúvida disso. Eu não sei exatamente qual é a coisa. Parto do princípio que se há uma unanimidade entre os técnicos, e me parece que são 7 ou 8, alguma razão há de ter e alguma coerência há de ter nesse patamar. Só para lembrar que o Edmundo falou no início da manutenção por Bolsonaro da política macroeconômica. A política macroeconômica foi mantida por Lula pelo Fernando Henrique, né? Ela começa com o Plano Real. O Meirelles, só quem saiu foi a Dilma que deu no bicho que deu, né? O Henrique Meirelles e o Mantega. O Henrique Meirelles e o Palocci fizeram uma dupla muito afinada, né? Aí quando Dilma teve parece uma discussão, por um motivo qualquer, com o Henrique Meirelles, e entre os defeitos dela está ser uma pessoa que cultiva ressentimento, não quis botar o Henrique Meirelles para dar continuidade e trocou o Palocci pelo Mantega. Quer dizer, a Mantega já vinha no governo Lula, mas trocou, quero dizer, no comando da economia, né? Deu no que deu. Mas só para retomar, a manutenção do chamado tripé macroeconômico, que é câmbio flutuante, meta de inflação, e aí, meta de inflação, questão dos juros, né? E superávit fiscal, isso
é do Plano Real, foi mantido do governo Fernando Henrique. A questão do câmbio do início foi um problema. Teve uma queda de braço Gustavo Franco, Pedro Marlan. E caiu por isso, né? Pedro Marlan, porque não tinha como manter aquela paridade. Né? Aquilo era uma coisa... Olha para a indústria dos Estados Unidos, para a indústria do Brasil, que você vai ver que R$1 não dá para ficar $1, né? Mas, enfim, vencida aquela etapa, se manteve, né? Temer tentou reajustar, aí de volta com o Henrique Meirelles, puxando de volta para o tripé macroeconômico, superávit fiscal. É esse embate aí do ai, meu Deus, não fugiu o nome dele agora, do planejamento da Fazenda, de Haddad com todo o PT, né? Superávit fiscal, qualquer dono de casa conhece que superávit fiscal você não gasta mais do que você arrecada, né? Então é uma coisa que vem acompanhando o Brasil desde 94, né? E o fato, da única vez que a gente saiu disso, demos os burros na água, era a maior recessão da história do Brasil, que foi no governo Dilma, né? Tem discussão que naquele período seria realmente o único caminho. Se isso perpetuar, não seria. Então, a discussão econômica, né? Assim, mas é fato que questão... a gente só saiu. Não, de fato, em 2008, a explosão da bolha imobiliária, da Lehman Brothers, explosão de negócio de hipoteca, que quebrou, ia levar a reação em cadeia. Lula chama de marolinha, mas toma as medidas adequadas para expandir o consumo. O próprio Keynes, o John Maynard Keynes estabeleceu isso, fala que isso é política anticíclica. Isso não é ad eterno. Isso, você tem uma guerra, você tem uma crise fora da curva, você aplica aquilo. O problema é sim. É que Dilma e Manta, que pensaram que aquele PIB de 7, aquilo ali era mágico. Que deu no que deu. Mas só para retomar, Dom. Dom, eu chamo o Murilo de Dom, enfim, é difícil não chamar. Mas o empresariado brasileiro, ele, em peso, muito poucas pesquisas fizeram essa coisa do empresário. Mas vou colocar de 5 a 10 e acima de 10. Essas categorias que normalmente, lógico que tem profissionais liberais que também tem esse mesmo ganho, há produtores rurais com esse mesmo ganho, enfim, profissionais de ponta, em qualquer área que tem esse mesmo ganho, atletas, né? Mas normalmente, em termos quantitativos, é um empresariado, do médio ao grande, né? Em peso apoiaram o Bolsonaro, né, em 2020, né? Você acha que isso gerou ressentimento dos dois lados? Do lado do PT, do Lula, que sempre repete, os empresários ganharam dinheiro, muito dinheiro no meu governo, sempre repete isso. E também houve ressentimento dos empresários pela derrota eleitoral? Não tem elementos. Na sua impressão? A minha impressão é que essa questão da taxa de juro, especificamente, vem um fator agregado que a gente acabou não considerando aqui na análise, o risco para quem se empresta, né? Quer dizer, o risco Brasil é diferente do risco Estados Unidos, né? Então, se você vai emprestar um dinheiro, você analisa a quem você está emprestando. Quanto menor o risco, menor a taxa, menor o juro. E maior capacidade de captar dinheiro para investimento. Isso. Então, você fez uma observação muito assertiva, dizendo que essa política vem do Fernando Henrique perpassando por Lula. E eu concordo, se é uma coisa que eu concordo com Lula, e eu tiro isso para a gente, o melhor período nosso, o período que a gente mais avançou, foi no governo Lula. Que a gente, no primeiro
governo Lula. Para a gente, comercialmente falando, progresso, abertura de lojas, e no mercado consumidor, o mercado impressionante, crédito, linha branca, mas linha branca para pobre, eu comprava o carro em 56 vezes, o IPI, né? Mas a gente sabia que aquilo era um carro caminhando para o abismo. Você não vai que aquilo era uma fantasia, aquilo contrariava o nível de endividamento da população, o nível de que isso tinha era uma crise contratada, mas nem por isso a gente ia deixar de aproveitar a circunstância que o mercado proporcionava. Então, o que eu digo é o seguinte, da minha parte em si, não tem ressentimento, não tem, até pelo que você colocou. Eu não falo da sua parte individual, eu falo da categoria. Não acredito não. Eu acredito sim, a preocupação do crescimento da despesa, porque você precisa se financiar, e aí para financiar você tem que pagar juro, você tem que captar o dinheiro do mercado. Eu não acredito não, eu acredito muito mais no instinto de sobrevivência do empresariado. Ele sabe que Lula é o presidente, que o governo Lula é o formulador da política econômica, e não vai torcer contra ele próprio. Ele vai torcer pela sobrevivência, né? Essa é a minha impressão. Tem uma pergunta aqui, esse bloco, como diria Nogueira, dá uma série da Netflix, mas o mais importante, pela proximidade da eleição, por a gente ser um veículo de mídia regional, né? Eu acho que a eleição essa vizinha aí. Mas tem uma pergunta aqui do Maurício Batista, o Furel, que já foi o 20001 do programa, hoje, infelizmente, né, o 002, Dona Sebastiana chegou na frente de novo hoje, né, e ele pergunta aqui a você, Murilo. Tem outra pergunta também aqui, perdão, do Lacir Jorge Soares, mas essa é pertinente ao segundo bloco, né? Essa do Maurício é esse primeiro bloco que eu faço para você, minha última pergunta, a dele, né? Pra gente, deixa com o Edmundo e Cláudio para a gente fazer a passagem. Pergunta Maurício Batista. Murilo, não é de se comemorar a política voltada para o povo e menos favorecidos e prestes a sair do mapa da fome? Eu não sei se ele se refere aqui à sua análise do governo Lula 1 e Lula 2 ou do Lula 3, mas enfim, tá aí a pergunta. O Lula 3 não é diferente do Lula 1 e do Lula 2, conforme muito bem colocado por você. Meirelles e o Palocci. Hoje o Haddad vem fazendo isso. Evidentemente, sobretudo, e aí eu, lembrando nosso amigo Capi, falando bem básico da cana do meu canavial, né? Eu não posso imaginar crescimento, aumento de venda, sem poder de consumo. Então, e a Diegues em si, ela vende para classe C. Então, quanto maior o poder de consumo, agora desde que seja real, desde que isso não seja uma coisa para aumentar a inadimplência, a capacidade de investimento, seja um voo de galinha, bate aqui e cai ali, ou um voo de pintim. Então, como você bem colocou aí, o tripé, superávit fiscal, quer dizer,
a eficiência da máquina pública, o controle da inflação, o câmbio flutuante e a política de juros, esses são tripé de uma política econômica consagrada mundialmente, que todos se valem dela quando passam pelos problemas que o Brasil está passando. Não sei se eu respondi a pergunta que ele colocou, mas especificamente eu sou não só favorável, mas para a sobrevivência do nosso negócio, o crescimento do poder de consumo dos menos favorecidos, desde que isso seja possível. Só se fez uma imagem do voo de galinha. Eu fiquei pensando aqui da recessão do governo Dilma. É o voo de galinha com a aterrissagem de tatu, né? Eu vou ao curso e aterrizo com tatu. Vai lá pro fundo do buraco. Né? O Murilo trouxe uma questão muito interessante para se pensar, porque assim, se você manter o primeiro governo Lula commodity e tal, mas acho que o segundo também tentou ali pegar esse boom, né? Mas você estimula o crédito, né? Estimula a produção, estimula, como você falou, os empresários estavam aproveitando aquilo ali com muita potência, mas o risco que você criou, o risco das pessoas, não é só o risco do Brasil internacionalmente, porque tem muita reserva cambial, enfim, o Brasil internacionalmente está até bem, mas assim, o risco interno, do mercado interno, sendo muito alto, interna. Você mantém, não, e só dos consumidores, o próprio Ciro Gomes fala isso sempre, negócio de endividamento, né? muito brasileiro no Serasa, SPC, mas assim, o risco, o mercado, embora tenhamos um mercado muito concentrado de bancos, né, que decidem também a taxa de juros, mas assim, o risco das pessoas para você emprestar, você mantém a taxa de juros muito alta. Se você mantém um risco alto desse jeito para quem busca crédito, sempre vai ter um juro alto. Não tem jeito. Você fala, mas é uma covardia você emprestar 5% pro cara que tá... Mas assim, pro banqueiro, né, ele tá vendo a questão macroeconômica e a questão interna. O interno olha assim, o cara tem um risco alto de me deixar inadimplente. Então eu vou emprestar um juro alto, porque nas 3 primeiras parcelas eu já pago o meu problema. Então, assim, claro que é uma questão monetária aí de fundo. Claro que a gente tem uma concentração de bancos muito grande, mas é um fator que o Murilo trouxe essencial para entender por que o juro está lá em cima. Porque se você tiver um risco alto, você não tem como você manter um juro médio. E o risco vai diminuindo à medida que você vai para o superávit, que você vai para a eficiência, que você demanda menos de ir ao mercado, porque você vai ao mercado, o governo se financia. O que acontece quando há a migração do capital daqui para fora? Há uma fuga de capital. É uma remuneração com menos risco. Não. Só para a questão tem opção de gente que tem mais economia que eu, Murilo, muito mais, entender mais de economia que eu não é vantagem nenhuma. Mas segundo o receituário lá do André Lara Rezende, que você citou aqui, do Pércio Árida, do Marlan, que foram quem pariu o Plano Real. Chico Lopes. A equipe do Real. É a PUC. É a turma da PUC do Rio de Janeiro, né? A principal preocupação, como é do FED também em relação à política de juros, é meta de inflação. Você só controla a inflação pelos juros. Não é a questão do ovo e da galinha, né? Os juros e inflação. Se a inflação está perspectiva de subir muito, você aumenta a taxa de juros para você diminuir a taxa de inflação e vice-versa, né? Agora, Murilo, tem a última pergunta aqui, que eu falei que era a última, mas pintou agora, do Luiz Carlos Duarte Peçanha. Inclusive, que faz a paródia do nosso querido Capi. Aqui no nosso canal, Luiz Carlos Duarte Peçanha. Aqui no nosso canavial,
É muito interessante a pergunta dele. É até bom que puxa pro local. Aqui no nosso canavial, a realidade é que o grande consumidor é o servidor público, os quais os salários são baixos. A população em geral ganha mal, portanto, as galinhas estão com as asas podadas. Ele não é uma pergunta, é um comentário. Você quer comentar o comentário dele? Concordo. Foi mais ou menos o que eu estava falando. Quer dizer, quanto maior a capacidade de compra que tiver, maior é a atividade econômica que tem. Mas isso não pode desconectar da realidade, porque senão encontra um muro de concreto de largura de 3 metros, cara. E passar por um muro de concreto de 3 metros é difícil com a cabeça. Tem que ter a cabeça eu não muito sei dura. se eu respondi, mas eu concordo. Da fundação do muro para ver se sai do outro lado. Se tiver um alicerce bom, vai... Mas tem outro risco, né? Você puxar um japonês do outro lado. Cara, esse negócio de crédito é uma coisa tão importante. Isso dá um programa, a gente fala sempre aqui, essa coisa. O próprio governo Lula criou o Desenrola. 70 milhões de brasileiros que estão com o nome no SPC. Com base na campanha de Ciro Gomes. Com base na campanha esse é um projeto do Ciro. Mas o programa não foi bem implementado. Não foi. Não, fala iniciativa. Sim, sim. O modelo de tirar o... É que Ciro sempre, a gente fala, já entrevistamos ele aqui, a gente falou, a forma dele comunicar, às vezes é que é meio chata. Mas as ideias são boas, né? Muitas delas. E você vê que o Desenrola, eu também concordo, tira o dinheiro da atividade econômica. Você vai pagar o seu débito, vai se reinserir no sistema de crédito, mas vai por um período também adiar o consumo. Tem outra coisa, o nível de informalidade que nós temos no país, não só nas cidades, né? O nível de informalidade é muito grande. Como é que você concede crédito? Ou então o próprio logística, como é que o lojista chega para o cara na informalidade? Não tem como. Você vai vender um apartamento para o camarada aqui. Então as asas de galinha estão cortadas mesmo. Nem voo de galinha dá para fazer. E entender que estamos vivendo ainda de forma muito dura o reflexo da pandemia. Dizer que a pandemia passou a pandemia como pandemia, mas os reflexos dela, para mim, ainda duram as sequelas são grandes. Mais uns 5 anos. Precisaria estar um nível de crescimento muito maior para poder segurar os reflexos. Gente, 7h55, com esse papo é que não andava, a gente vai aqui longamente falando sobre ele, mas a gente precisa fazer uma pausa, virar a chave aí para a política. Vamos botar o Instituto Pro4 aí para funcionar, para agir. Vamos falar de Campos, São João da Barra. Tem muita pergunta, né? Tem segundo turno? Não tem? Tem pergunta para São João da Barra. O segundo turno, só para lembrar, só é possível em Campos, né? Só é possível em Campos, aqui na região. Nem em Macaé tem segundo turno. Não por conta de percentual eleitoral que a gente está falando agora, não. É de intenção de voto, é por conta da quantidade de eleitores. Abaixo de 200 mil não tem segundo turno. Enfim, vamos falar sobre tudo isso. Tem Câmara Municipal para falar também. Já tem aí aquelas listas de apostas dos vereadores mais votados, né, dessa corrida. Como isso dá comentário, cara? Você fez um artigo, não foi? Foi sobre isso. Dá engajamento. Tudo quanto é lá. Dá engajamento, é o povo todo. Eu acho isso lembrando um trechinho do Mangabeira, a nossa mediocridade política, onde isso tem importância, e tem, né? A gente está discutindo de vereador, qual o grupo que elege com tanto mais problema, com mais, como você colocou, num exemplo micro,
O caso do centro, quer dizer, não há espaço para política. A grande competição é quem que vai sair com o maior percentual de votos na região, qual é o projeto do dia seguinte, mas não vamos entrar no vamos fazer um desenrola nisso aí também no próximo bloco. Mas mas aí eu também faz parte também, a última frase de Lúcifer, interpretado por Alpatino, no Advogado do Diabo. Né? De todos os pecados que eu inventei, a vaidade sempre foi um predileto. Vaidade é a porta de entrada do... Opa! Combina com Lúcifer. Para ter muito voto ou para... A vaidade. A vaidade, é. Não tô a brincando. guerra de egos. Sim. De egos, de grandes egos. E que isso, a de se convir, interessa pouco para o desenvolvimento. E atrapalha muito. E atrapalha muito. Tem mesmo a relevância discutir quem tem E irrelevante. Atrapalha muito. O pré-escolar. E é isso, porque depois que ganha a eleição, todo mundo que teve 5 mil, 7 mil, 8 mil, caso de Campos, ou 1.000 votos, que está lá com poder, a caneta é a mesma. Tem um interesse, então vamos lá, tem um balizador prático, aí sim prático. É a eleição de mesa da Câmara. Os mais votados tendem a se cacifar e reordenar as forças para eleger a mesa. Aí tem um sentido prático e relevante, sim. Sim. Bom, gente, 7h58, vamos... Não, ótimo, vamos emendar esse assunto, é para dar um engajamento aí, você que está ligado na gente, você que está acompanhando nas redes sociais, já sentiu que próximo bloco a gente fala bastante aí sobre as eleições em Campos, São João da Barra, dá uma pincelada aqui na região toda, Macaé também, pelo menos o que está aqui, e a gente traz o Murilo a seguir ao vivo aqui com a gente nesta manhã de terça-feira, dia 20 de agosto, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e o apoio de Radmédio. Hoje com a gente, o Murilo Diegues conversando ao vivo. A gente volta a seguir. Tem uma dica agora, falar em dinheiro, falar em grana. Aliás, ele postou lá nas redes sociais dele ontem, o Igor, que faz esse Minuto Nauta XP Investimento com a gente aqui, já dando um parecer sobre Estados Unidos, economia americana, economia brasileira, a influência de uma sobre a outra, né? Ele já começa a falar sobre isso. Estados Unidos, que também tem eleição agora, em novembro, né? Agora, no final desse ano, logo depois da nossa, tem a... Dia 5, mas se não me engano, é dia 5 de novembro. Sim. Ontem foi a Convenção Democrata. Eu vi parte dela, mas eu tinha um programa aqui. A Câmara falou primeiro, que é uma coisa rara, o candidato falar primeiro, né? E deixa o Schumer falar para Biden, mas eu fiz igual a ele, estava com sono de dormir, aí não vê. Mas assim, mas não foi o discurso dele que deu sono. O clima da convenção era um clima otimista. Rapaz, Eu vou surpreender muito. Eu vou dizer a você, tudo é questão de impressão, isso aí não é pesquisa. Embora as pesquisas apontem a virada de Câmara sobre Trump, não só as pesquisas de voto popular, como as pesquisas do swing state, né? Sim. Que lá é colégio eleitoral. Aponta uma virada dela. Mas assim, o que eu senti aí é questão pessoal, subjetiva. Eu senti ontem um clima que eu só vi com os democratas a última vez com Obama. Foi o que eu senti. Eu senti uma eletricidade ali. Logicamente que é uma impressão puramente subjetiva, né? Não quer dizer nada. E foi legal também que o Steve Kerr, o técnico da seleção de basquete, campeão olímpica, a convenção foi em Chicago. Ele, como jogador, jogou pelo Chicago Bulls, ao lado de Michael Jordan, definiu o 5º título do Chicago Bulls, que é uma bola de 3. Né? Tem uma história bonita, os pais dele foram embaixadores no Líbano e foram mortos pelo Hezbollah nos anos 80. Ele era um adolescente à época, né? E hoje treinador da seleção olímpica campeã de basquete, em que o Stephen, o armador, me deu um branco agora o nome dele, Stephen Curry, quando faz a cesta decisiva sobre a França, na Olimpíada de Paris, bota Night, né, que eles chamam, né? E aí o Steve Kerr,
como o Stephen Curry fez o Night, vamos botar Trump para dormir. Aí fez o gesto assim. Não, a gente vai pro intervalo, mas só interessante da política, a foto do Trump, com aquela... perdeu completamente sentido com a Câmara. Mas não só porque a Câmara se surpreendeu, mas assim, aquilo era uma imagem o da tiro, campanha contra Biden. Aquilo é uma imagem muito forte, mas da Teve Câmara, comentarista que chegou a definir, falou, ó, a eleição pode estar definida não, muito hoje. interessante como é que mudou, como é que aquilo foi esquecido. Inverteu. O papo do velho, que era contra Biden, virou agora contra Trump. Só para quem não está ligado aquela nas imagem do fight era aquela campanha do Biden, mudou. Deixa eu dar uma luz aqui, se é que é possível, se me permite rapidamente, só para quem não está tão ligado nas eleições dos Estados Unidos, é tipo assim, e aí sem, pelo amor de Deus, sem juízo de nada do que aconteceu e que a gente peça aí sempre para que não aconteça, a gente espera que nunca aconteça violência em qualquer lugar que seja, foi a facada de Bolsonaro aqui, que definiu a eleição, que fez ele meio que disparar de vez. Não foi tanto porque a de Bolsonaro foi mais perto da eleição. Não deu tempo de ter uma reação, né? Não, foi mais perto, o outro foi mais distante. E você tem um elemento que, diferente de Bolsonaro, gera um fato novo sobre aquele, que é justamente a mudança de Biden para a Câmara. Sim, não teve tempo de reação da oposição a Bolsonaro aqui no Brasil, então... Agora, lembrar que Hillary discursou ontem, Hillary é um caso clássico, ela venceu quase 3 milhões de votos populares e perdeu no colégio eleitoral. O colégio eleitoral já deu o seguinte: 270 delegados ou mais, parabéns, negão, você é o novo presidente dos Estados Unidos. É isso aí. Então é isso. É difícil explicar isso. O voto popular é um processo, não é uma definição. Você tem 22 milhões de eleitores inscritos na Califórnia, ok? 22 milhões aptos a votar. 22 milhões. Califórnia é o estado mais populoso e o mais rico dos Estados Unidos. É São Paulo deles. Eles têm 54 delegados. Murilo e Cláudio Nogueira disputam presidente. Murilo na Califórnia tem 11 milhões e 1 voto popular. Nogueira tem 11 milhões de votos. Murilo leva 54 delegados. Então, para o brasileiro é muito difícil entender isso. Não, mas essa explicação sua aí dá uma noção bem real do que é. E eles falam, ou seja, ganhar por 1 voto popular, leva pode 54. ganhar como Hillary ganhou nas urnas. Não é tão urnas. comum, né, que o voto eleitoral, o voto do povo não é tão comum. Aconteceu 2 vezes, eu acho. Isso aconteceu com o George Bush filho com o Al Gore e de Trump contra Hillary. E ontem, mas, enfim, a mim pessoalmente me preocupa muito a possibilidade da vitória do Trump, porque eu acho que o mundo precisa distensionar, sem entrar em qualquer outro tipo de análise. O Trump é tensão a cada meio segundo. É o tempo todo tensionando, e o mundo precisa de um distensionamento geral. Está me preocupando muito isso que a gente está passando aí a nível de mundo. Muito bom seu comentário, muito lógico e sobretudo, importante nesse momento polarizado que a gente vive aqui também em Campos, no Brasil todo, com as eleições municipais. E o Trump ontem postou uma foto com Taylor Swift, e que é falsa. Enfim, são 8 horas e 5 minutos. Rápido intervalo, a gente volta a seguir aqui na Folha FM.